Fala pessoal, que bom estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal, professor Ulisses Pessoa, e hoje para te trazer algo relevantíssimo dentro da tua advocacia criminal. Lembra no vídeo passado? Falei para vocês que um dos pilares para você ser um bom advogado é estar disposto a ouvir coisas novas, disposto a aprender. E é isso que nós vamos trazer para você aqui no vídeo de hoje. Olha só essa pergunta. É possível que o advogado investigue defensivamente? É possível que o advogado investigue? Será que existe uma base legal hoje para que isso seja absolutamente possível? Não. Nós não temos uma base legal hoje para afirmarmos que o advogado ele pode sim investigar dentro da sua atividade. O que nós temos é que no novo Código de Processo Penal, que ainda está tramitando no Congresso Nacional, venha essa possibilidade, existe essa possibilidade lá no novo Código de Processo Penal. Pode até haver veto, essas coisas todas, mas nós esperamos que isso possa ser pacífico, isso possa passar. Até porque, repara, não tem paridade. Se o delegado ele pode investigar, se o membro do Ministério Público pode investigar e o advogado não pode investigar, isso é um tremendo absurdo. Isso fere a paridade de armas dentro da prática da advocacia criminal. Então, como é que é hoje? Hoje, nós temos o artigo 144, conforme você está vendo aí, que traz aquele rol da segurança pública e os órgãos que podem agir dentro dessa segurança pública. Então você tem a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis e outras. E dentro daquela concepção do Mirabete, o Mirabete ele pega a polícia como gênero e biparte entre polícia administrativa e polícia judiciária. E aí ele fala o seguinte, que as polícias judiciárias são aquelas que podem investigar. E quem são as polícias judiciárias? Polícia Civil e a Polícia Federal. E o advogado? O advogado ele não pode, a priori, investigar. E nós temos isso com base no próprio artigo 5º, inciso 55 da Constituição, quando fala o seguinte, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditória e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Quem é que exerce essa defesa, seja num processo judicial, seja num processo administrativo, quem exerce essa defesa técnica é o advogado, é você. Então, legitimamente, o advogado ele é um defensor e essa é a função precípua dele. Além do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, nós temos a súmula vinculante 14 também, que corrobora e chancela essa ideia da função primordial do advogado, que é a própria defesa. O que diz a súmula vinculante 14? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, se a Polícia Federal ou a Polícia Civil já fez a investigação, documentou lá nos autos, é claro que o advogado ele tem acesso a esses autos, os autos do inquérito, para poder verificar tudo isso e ter amplo acesso para a sua defesa. Por que isso? Porque o objetivo central, o foco central do advogado é o exercício pleno da defesa. E aí eu volto a te fazer a seguinte pergunta. É possível hoje, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que o advogado investigue defensivamente, que o advogado ele possa investigar dentro da sua atuação? Você acabou de ver comigo que não existe base legal para isso. Mas existe um provimento da OAB, provimento 188 de 2018, que traz essa possibilidade. E o que o provimento 188 de 2018 regulamenta? Ele regulamenta o exercício da prerrogativa profissional do advogado de realização de diligências, olha aí, investigatórias para instrução em procedimentos administrativos e judiciais. Então, por força do provimento 188 de 2018, é possível que o advogado possa agir de maneira investigativa. E o que diz o artigo 1º do provimento 188 de 2018? Ele diz o seguinte, compreende-se por investigação defensiva o complexo de atividades de natureza investigatória desenvolvido por quem? Pelo advogado, com ou sem assistência de consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados em qualquer fase da persecução penal
procedimento ou grau de jurisdição, visando a obtenção de elementos de prova destinados à constituição de acervo probatório lícito para a tutela de direitos de seu constituinte. Então, repara que o artigo 1º do provimento traz plenamente essa possibilidade de você, advogado, poder investigar dentro da sua atividade. Ainda dentro do provimento, nós podemos compreender e entender o seguinte, que a investigação defensiva ela pode ser trabalhada na investigação preliminar, portanto, inquérito, na instrução processual, ali no processo propriamente dito, todas as fases recursais, na execução penal também, lá naquele 3º ponto. E, além disso, pode ser utilizado como medida preparatória para a propositura da revisão criminal ou em seu decorrer. Então, repara a possibilidade, a amplitude da investigação defensiva trazida pelo provimento 188 de 2018. O artigo 3º do provimento também é muito importante e cabe a nós aqui verificarmos isso e você também utilizar isso dentro da sua advocacia criminal. Olha só, a investigação defensiva, sem prejuízo de outras finalidades, orienta-se especialmente para a produção de prova para emprego em, pedido de instauração ou trancamento de inquérito, rejeição ou recebimento de denúncia ou queixa, resposta à acusação, pedido de medidas cautelares, defesa em ação penal pública ou privada, razões de recurso, revisão criminal. Portanto, tudo isso vem trabalhado dentro do provimento 188. Além disso, habeas corpus, proposta de acordo de colaboração premiada, proposta de acordo de leniência, dependendo do caso, e outras medidas destinadas a assegurar os direitos individuais e procedimentos de natureza criminal. Repara que a investigação defensiva é sempre visando a proteção individual, os direitos individuais e, por que não, direitos fundamentais do teu paciente, que é o seu cliente. Então repara que tudo isso vem trabalhado dentro do provimento 188. Além disso, o provimento também diz o seguinte: a atividade de investigação defensiva do advogado inclui a realização de diligências investigatórias visando a obtenção de elementos destinados à produção de prova para oferecimento de queixa principal ou subsidiária. Então, é a base aí também trazida. E aí, olha só essa pergunta para você ficar ainda mais fundamentado. O que o advogado poderá fazer na condução da investigação defensiva? O que ele pode fazer? Quais são as suas ações? Quais são as suas atividades? O advogado ele poderá, portanto, perfazer o seguinte: ele poderá promover diretamente todas as diligências investigatórias necessárias ao esclarecimento do fato, em especial a colheita de depoimentos. Olha aí, presta atenção. Pesquisa e obtenção de dados e informações disponíveis em órgãos públicos ou privados, determinar a elaboração de laudos e exames periciais e realizar reconstituições, ressalvadas as hipóteses de reserva de jurisdição. Lembra do caso Nardoni? Lembra lá daquela situação que aconteceu, perícia privada, perícia pública, perícia do Estado, né? Tudo aquilo sendo desenvolvido. É claro que isso também entra nessa perspectiva de advocacia defensiva, nessa advocacia investigativa. Então, isso tudo, você na prática, por força do provimento 188 de 2018 da OAB, pode fazer, pode trabalhar. Dentro dessa operacionalização, quais são os atores, portanto, que você, advogado, pode utilizar de acordo com o provimento 188 de 2018. Detetives particulares, peritos, falei do caso Nardoni, né? Dos Nardones, técnicos, auxiliares de trabalho de campo. E aí você pode utilizar os auxiliares previstos lá dentro de toda essa máxima. Sigilo das informações, tudo bem. Você está utilizando uma investigação defensiva e como é que vai ser? Você pode trabalhar isso sob sigilo? Como é que você pode fazer de acordo com o provimento 188 de 2018? Olha aí, o advogado deve preservar o sigilo das informações colhidas,
a dignidade, privacidade, intimidade e demais direitos e garantias individuais das pessoas envolvidas. Então, ele, advogado, você, depois de estar vendo isso, pode resguardar, portanto, o sigilo das informações das pessoas ali envolvidas na sua investigação defensiva. Então repara quanta coisa rica que o provimento 188 pode trazer. Além disso, para nós fecharmos aqui toda essa explanação, o dever de informar a autoridade, ele é previsto, olha aí, de acordo com o provimento 188 de 2018, o advogado e outros profissionais que prestarem assistência na investigação não têm o dever de informar à autoridade competente os fatos investigados. Isso é decorrência do que nós vimos anteriormente, a questão do sigilo. Então, pessoal, nós vimos aqui tudo que é hoje atual dentro da investigação defensiva no nosso ordenamento brasileiro. Depois de você ter visto essa explanação aqui nesse vídeo, pega o provimento 188 de 2018, destrincha e aplica isso na prática. Eu tenho certeza que você vai ter uma nova visão dentro da sua advocacia. Sem contar que já existem alguns escritórios que estão fazendo isso na prática, sobretudo em São Paulo. E você, vai deixar de fazer? Vai deixar de inovar a sua advocacia? Manda ver, arrebenta, porque o sucesso só depende de você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Avante sempre e até o próximo vídeo.